Rei, nosso coração está pronto. Amém. Querido, você pode sentar. Que bom nos encontrarmos aqui nessa noite. Obrigado, Cris, banda. Graças a Deus pela oportunidade da gente cultuar a Deus, né? Temos liberdade para isso. E eu estava pensando em como que você vem para uma celebração como essa e como está o seu coração quando você vai receber a palavra de Deus. E eu lembro que quando eu era jovem e comecei na minha caminhada com Jesus, muitas vezes eu deixava que as celebrações e os cultos fossem um atrás do outro e as coisas não tivessem tanto sentido assim, né? Até o momento que eu entendi que eu precisava pedir para o Senhor falar comigo de uma forma muito particular. Porque cada momento em que alguém abre a palavra de Deus e vai expor essa palavra, as chances de Deus falar com a gente é muito grande. Basta a gente abrir o coração e ter os nossos ouvidos atentos a isso. Então que você possa de fato ansiar e que essa não seja uma palavra simplesmente que você, talvez aqui reflita sobre ela, mas que seja um alimento que você leve para a tua semana, uma reflexão, um posicionamento, uma decisão que você toma a partir daí. Então quero te convidar, nós estamos aí na série de mensagens Vida com Deus, ok? E nós queremos então hoje, essa é a terceira mensagem desta série. E são coisas muito elementares e extremamente importantes na nossa caminhada com Jesus. Então eu quero te convidar a você abrir a palavra lá no livro de Oséias, livro do profeta Oséias. Ele está na sua Bíblia, eu tenho certeza disso, tá? Talvez seja um pouquinho difícil você encontrar ele, mas se você encontrar Daniel, Oséias é o próximo, tá? Se você não achar Daniel, tenta achar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações depois de Jeremias, Ezequiel, Daniel, e daí você chega em Oséias. Oséias capítulo 6, verso 6. Vamos lá? Está sendo projetado aí também, se você quiser acompanhar. Olha o que esse texto diz. Eu quero, e aqui é Deus falando por meio do profeta, eu quero que vocês me amem, e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Vamos ler de novo esse texto. Eu quero, Deus falando, que vocês me amem, e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Quando eu estava orando sobre essa palavra, eu comecei a me perguntar, qual é a compreensão que as pessoas têm a respeito de vida com Deus? E se eu perguntasse para você hoje, como está ou como é a sua vida com Deus, o que você me responderia? E eu queria começar aqui falando de alguns equívocos ou alguns conceitos errados que nós temos a respeito de vida com Deus. Tem gente que pensa que só pelo fato de vir a um culto no domingo, ele tem vida com Deus. Tem gente que pensa que por frequentar uma célula, ele tem vida com Deus. Tem gente que pensa que pelo fato de ele estar envolvido nos ritos da religião, da leitura da palavra, como a gente foi desafiado lá na semana passada, e eu aceitei o desafio do pastor Zé, eu comecei a minha leitura de Gênesis no dia 8 de fevereiro. Mas tem gente que pensa que só pelo fato de você ler a Bíblia ou ter o seu tempo com Deus, isto é vida com Deus. E eu digo que não necessariamente isso é uma vida com Deus. Vida com Deus é algo ainda mais profundo do que simplesmente a gente estar cumprindo
os ritos da religião. Esse texto é uma palavra de Oséias, e neste momento que Oséias está profetizando, a nação de Israel estava numa profunda idolatria, e isto era algo que já vinha se arrastando naquela nação. Ou seja, a nação estava em pecado, em desobediência, estavam afastados dos mandamentos de Deus. E daí o que Deus pede para eles? Eu quero que vocês me amem, e não que vocês fiquem oferecendo sacrifício. Os profetas, eles são muito fortes e muito intensos nas palavras. E eu estava essa semana, quando eu estava preparando a mensagem, eu me lembrei do primeiros capítulos, acho que capítulo 1 de Isaías, quando Deus fala por meio do profeta o seguinte: eu estou cansado dos sacrifícios. Eu não aguento mais esse monte de animal que vocês estão matando. Eu não aguento mais esse corre-corre no templo. Eu não aguento mais as festas, sem o sentido verdadeiro do que aquilo representa. Porque, na verdade, quem tinha pedido, ou tinha orientado a nação a se relacionar com Deus desta forma, através dos sacrifícios, através da adoração no templo, através das festas, que era um momento de celebração, tinha sido o próprio Deus. O próprio Deus tinha orientado o povo, né? Se vocês querem me adorar, se vocês querem se achegar a mim, este é o meio. Mas existia algo errado dentro do coração do povo. E aqui na continuação do versículo, olha o que Deus vai dizer: em vez de me trazer ofertas, eu prefiro o quê? Que vocês me obedeçam. Nós temos muitos equívocos a respeito da vida com Deus. E o que Deus quer, baseado nesse texto, o que Ele nos pede é amor e obediência. Enquanto eu preparava esta mensagem, eu fiquei pensando em como hoje nós temos relacionamentos que são meramente utilitários, né? A gente se serve, né, de prestadores de serviço na nossa vida. Então eu tenho alguém lá na padaria que me vende o meu pão, eu tenho uma pessoa que é o meu patrão e que paga o meu salário, eu tenho meu professor dentro de uma sala de aula. São relacionamentos utilitários, são relacionamentos extremamente superficiais. E muitas vezes a gente, como cristão, a gente tem um relacionamento assim com Deus também, um relacionamento utilitário. Do que me serve seguir a Jesus hoje? E geralmente a gente observa que muitas pessoas, elas vêm para Deus. Por quê? Porque a vida está super tranquila e está tudo bem? Não, vêm para Deus porque precisam de alguma coisa, precisam de uma intervenção, e não há nada de errado nisso. Mas o nosso relacionamento com Deus não pode ser simplesmente desta forma do custo-benefício, né? Do Deus que me serve quando eu preciso. A vida que a gente vive hoje é muito assim, né? Você chega num caixa eletrônico, você tira dinheiro, você paga uma compra no mercado, você vai num pronto-socorro e você é atendido, né? Então você tem necessidade e você se presta destes serviços por causa da tua necessidade. E às vezes o nosso relacionamento com Deus é fundamentado neste tipo de relacionamento. Simplesmente de ir para Deus para pedir. Ir para Deus para buscar socorro por causa de uma situação que está errada. De repente, quando aquela situação é resolvida, o teu relacionamento com Deus praticamente se dilui. Então há muitas maneiras erradas da gente se relacionar com Deus. E vida com Deus é muito mais do que isso. Vida com Deus é você se relacionar com o Deus Criador, com o Deus que se revelou por meio de Jesus Cristo naquela cruz. E se relacionar com um Deus que veio até você, porque Ele te amava. Você
passa pelas páginas da Bíblia e você vê muitos testemunhos e exemplos de homens e mulheres de Deus que tinham um relacionamento profundo com Deus. Eu não sei você, mas quando eu leio a palavra, isso desde quando eu era jovem, eu leio a palavra e eu vejo histórias como histórias de José, história de Moisés, a história de Josué, a história do apóstolo Paulo, de Timóteo, de tantos personagens que existem na Bíblia, Samuel, os profetas mesmo, todos os profetas do Antigo Testamento. Eu fico pensando, uau, como esses caras tinham de fato um relacionamento profundo com Deus e eram usados poderosamente por Deus. Eu gosto muito de ler histórias de avivalistas, de homens de Deus aí, dos séculos passados. Até nessas férias eu li um livro que falava de pessoas que morreram por causa da sua fé. E quando eu fico olhando esses testemunhos, eu penso, é neste nível de relacionamento com Deus que eu desejo chegar. Eu quero ter esta intimidade, eu quero ter esta aproximação de Deus. E daí você passa pelas páginas da Bíblia e eu me lembrei de alguns personagens aqui. E o primeiro personagem que eu me deparei aqui, lá em Gênesis capítulo 6, foi Noé. Todo mundo conhece a história de Noé, né? Como é que estava o mundo na época de Noé? Ninguém buscava Deus, estava todo mundo corrompido. As pessoas estavam, perdidas no seu pecado. Mas o texto da palavra de Deus lá em Gênesis 6 vai me dizer, entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Às vezes a gente olha para esse mundo, esse mundo tão mal, com tantas coisas podres, com tantos conceitos equivocados. E será que alguém pode escrever de nós aqui? Esta pessoa vivia em comunhão com Deus. A despeito de toda a realidade do mundo, esta pessoa vivia em comunhão com Deus. A Bíblia também narra a história daquela mulher samaritana, que tem aquele encontro com Jesus, a gente nem sabe o nome dessa mulher. Mas isso está narrado em João capítulo 4. Jesus teve um encontro com aquela mulher naquele poço. E ali aquela mulher entendeu quem era Jesus. Foi uma conversa profunda, e Jesus diz para ela, se você soubesse quem está falando com você, você pediria da água da vida, e eu te daria. E depois, no decorrer da conversa, a gente vê aquela mulher tendo seus olhos abertos, e ela entendendo que ela estava diante de um profeta, diante do enviado do Messias, Jesus Cristo. A gente tem também no Antigo Testamento a história de Enoque. Pouquíssimo é falado deste homem, mas quando eu fico imaginando nesta frase da Bíblia, que diz o seguinte, Enoque andava com Deus, e Deus o tomou para si. Basicamente é isso que fala desse homem. Mas somente com essa frase você pode ficar imaginando como que era a vida de Enoque. Diz que ele andava com Deus, ao ponto de Deus tomá-lo para si. Ele não morreu, ele foi tomado por Deus. Essas coisas loucas que a Bíblia nos relata. Mas um homem que andava com Deus. Então, quando a gente fala de vida com Deus, a gente fala de caminhada. A gente fala de andar num relacionamento contínuo com o Senhor. Quando a gente está no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, nas nossas lutas, dentro da nossa casa, enfrentando os nossos problemas, nós podemos viver neste relacionamento com o Senhor e saber que o Senhor anda conosco. Isto é ter vida com Deus, é andar com o Senhor. Eu me lembrei também da parábola do filho pródigo. E essa é uma parábola interessante porque fala de dois filhos que viviam na casa do seu pai. Um deles decidiu pegar tudo que ele tinha e ir embora. Ou seja, em outras palavras, ele estava expressando com isso, olha, é muito chato viver nessa casa. Não quero viver aqui.
Eu quero ir embora, eu quero curtir a vida. Eu quero meus bens, aquilo de direito, eu quero ir embora. Mas o filho que ficou em casa não tinha um coração diferente. Porque mesmo estando em casa, ele não tinha um relacionamento de amor com o pai. E isso é mostrado para a gente quando o outro filho volta, né? E eles se reúnem de novo, como esse irmão mais velho ficou com ciúmes, porque o pai recebeu e perdoou e acolheu o irmão mais novo. E Deus é representado nessa parábola como aquele que está de braços abertos. Aquele que quer ter um relacionamento conosco. E por fim eu cito também aquela passagem do jovem rico. Você também conhece essa passagem, daquele jovem que foi até Jesus. Não foi Jesus que o procurou, foi o jovem que foi até Jesus. E a indagação dele para Jesus era: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele, né? Jesus conhece o coração do homem e Jesus respondeu, disse assim: olha, faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. E a palavra de Deus diz que aquele jovem, contrariado com esta palavra, saiu triste. Não quis andar com Jesus. Não era bem isso que ele estava pensando para a sua vida. E assim nós temos na Bíblia muitos exemplos. Eu quero compartilhar nessa noite sobre o tema relacionamento com base no amor. Vida com Deus é relacionamento baseado no amor. É neste ponto que o Senhor quer nos levar. O cristianismo é a única religião que narra de um Deus que desceu da sua condição de divindade, de majestade, de poder, e se tornou homem para manifestar para o homem o seu amor. Muitos textos da Bíblia, inclusive o mais clássico e conhecido, João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo. Então Jesus é a manifestação, Jesus é a prova do amor de Deus por nós. E Ele veio. Quando a gente ouve falar das religiões, o que as religiões nos incentivam? Elas nos incentivam a fazermos coisas para tentarmos nos aproximar de Deus. Então é um movimento meu em busca desse Deus. Mas o cristianismo é um movimento de Deus em busca da gente. E Paulo escreve que antes mesmo, né, que nós amássemos a Deus, Ele nos amou. Mesmo quando nós estávamos em pecado, Ele nos amou. Mesmo quando nós não estávamos nem aí com Deus, Deus nos amou. Então, da mesma maneira que Deus quer ter esse relacionamento de amor conosco, nós precisamos entender que vida com Deus é isso. É relacionar-se com Ele baseado no amor. Eu quero ler um outro texto aqui em Isaías 57, o verso 15. Isaías 57, verso 15. Esse é um texto bem interessante, também palavra do profeta, e olha o que diz aqui, ó: pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Aqui esse texto nos mostra duas facetas do caráter de Deus. Uma delas é de um Deus distante, de um Deus que está longe, de um Deus que está lá no seu trono, no alto e sublime trono, quase como um Deus inacessível, um Deus que tem poder, autoridade e governo sobre todas as coisas. Mas nesse texto, ele também diz: mas eu também moro, eu também habito com o humilde e com o aflito. E aqui a gente percebe duas perspectivas do nosso relacionamento com Deus.
A gente é uma nação que tem uma influência do cristianismo, né, vindo da Igreja Católica, muito forte. E qual é a imagem que nós temos de Deus? Antes de conhecermos Jesus, baseado na nossa cultura, né, religiosa do Brasil, como é que a gente enxerga Deus? Um Deus de perto? Um Deus que está comigo? Um Deus que mora comigo, com quem eu posso andar? Ou um Deus de longe? Um Deus distante? Essa é a visão que muitas pessoas têm com Deus, de Deus. E esse é o relacionamento que muitas pessoas têm com o Senhor. Um relacionamento distante, de longe. Quando fala, a gente até costuma levantar o nosso rosto para o céu, assim, tipo, para tentar fazer com que a nossa voz chegue mais perto, porque é tão alto, que é quase inacessível. Você já sentiu assim? Orando às vezes e pensando que a tua oração, ela não chega lá naquele alto e sublime trono. Mas quando a gente entende Jesus, quando a gente entende o evangelho de salvação que Jesus veio nos ensinar e veio nos apresentar, nós entendemos o Deus que está perto, o Deus que veio. Como Paulo vai falar lá em Filipenses, Jesus deixou a sua glória, ele se desvestiu da sua glória. Ele tinha a glória de Deus, do Pai, sentado no alto e sublime trono, junto com Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. E ele se desveste, ele tira as roupas do Deus soberano e divino, e ele desce para se tornar um servo, para se tornar um homem. Então veja que poderosa essa mensagem. Jesus é o Deus que veio para perto. Um dos nomes de Jesus citado lá em Mateus é Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco. Ou então Deus está conosco. Jesus é aquele Deus de longe que veio para perto, que veio habitar, que veio morar conosco. Quando Jesus está já chegando nos seus últimos dias e se aproximando então o tempo da sua morte, ele precisava preparar os seus discípulos, porque ele estava anunciando que ele haveria de morrer e sofrer muito por causa dos pecados, e depois ele ressuscitaria. E no Evangelho de João, particularmente, no capítulo 14, no verso 16, olha o que Jesus diz aos discípulos: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Várias vezes Jesus fala isso aos discípulos, inclusive no começo desse capítulo, Ele diz: não fiquem aflitos, não se turbem o vosso coração. Credes em Deus e credes em mim, eu não vou desamparar vocês. O Deus de longe que veio para perto, agora não vai voltar para longe, mas vai deixar o seu Espírito em nós. Então, quando eu vivo a minha fé em Jesus, quando eu tenho o meu relacionamento com Deus, quando eu oro no meu dia a dia, quando eu coloco diante de Deus as minhas aflições, quando eu leio a palavra de Deus, eu preciso entender que há um Espírito de Deus que habita em mim. Como a gente cantou aqui, descerá sobre ti o Espírito Santo. Mas o Espírito já desceu, gente. O Espírito já habita naquele que crê em Jesus, naquele que foi selado. Então agora eu não preciso orar mais assim: Deus tem misericórdia de mim, atende o meu favor. Eu posso orar assim: Espírito de Deus, você que está aqui, veja o que eu estou vivendo, veja os caminhos que eu estou trilhando, anda comigo, me dirige os passos, me guia, me dá um conselho, me dá uma direção. Isso é vida com Deus. Isso é relacionamento que está baseado neste amor.
Como que é o seu relacionamento com Deus? É um relacionamento distante? É um relacionamento que quando você lê as Escrituras, você não a compreende? Quando você ora, você percebe que você está conversando com um estranho? Ou o teu relacionamento com o Senhor é um relacionamento de perto? Daquele que tem o Espírito de Deus? Daquele que responde para Deus, aquele amor tão grande que Ele deu para você? Com o mesmo amor. Se eu perguntasse para você, qual é o seu maior objetivo de vida? Certamente você poderia me falar muitas coisas, se você pensasse na sua vida profissional, se você pensasse na sua família, se você pensasse nos desafios que você tem aí na sua vida. E a gente está sempre muito focado com isso, né? As pessoas, principalmente que gostam de planejar, né? Ou gostam de antecipar o futuro e pensar nas coisas que irão acontecer lá na frente, sempre estão com objetivos, com propósitos. Mas na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, qual é seu objetivo? Aonde você quer chegar? Eu comecei o meu ano, já terminei o ano de 2021 pensando, Deus, eu quero ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Senhor. Eu quero te conhecer, te experimentar, eu quero viver o Senhor de uma forma mais intensa do que eu já vivi. Porque se a gente virou a página do 21 para o 22, sem ter nenhum objetivo de crescermos no nosso relacionamento com Deus, tem alguma coisa errada no nosso cristianismo. Talvez a gente esteja vivendo muito mais uma religião do que respondendo a esse apelo de Deus ali em Oséias. O que eu quero é que vocês me amem. Jesus, quando está falando a respeito dos mandamentos, né? E são vários ensinamentos que Jesus traz a respeito disso, lá em Mateus 22, verso 37 e 38, Jesus questionado, né, sobre o maior mandamento, qual é o maior mandamento, e Jesus então responde o seguinte: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Jesus não trouxe esse ensinamento, não foi um ensinamento novo que ele estava trazendo aqui para as pessoas que o ouviam. Jesus pega este texto aqui lá do Deuteronômio, lá da lei, lá da origem, quando o povo recebe essa lei lá no deserto. E no capítulo 6 de Deuteronômio, Moisés vai dizer para o povo: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Esta era a oração feita por um judeu muitas vezes por dia. Então, ter vida com Deus é você poder chegar neste objetivo aqui. É você poder cumprir este mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando nós colocamos Deus no seu devido lugar no nosso relacionamento, quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, nós vamos experimentar verdadeiramente vida com Ele. No ano de 2016, no dia 1º de agosto, eu tive uma experiência muito impactante com Deus. Na verdade, já foi o final de semana inteiro, mas na segunda-feira de manhã, eram 6 e pouco da manhã, e eu acordei, e quando eu acordei com uma música, com um louvor. E o louvor era aquele: tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão,
E depois o coro diz: me amas, sei que me amas. E essa canção, ela fala sobre o amor que Deus tem por nós. E eu fiquei então ouvindo esta canção. Cristina estava dormindo, eu pus o fone de ouvido e eu fiquei ouvindo essa canção dezenas de vezes. E por mais de 1 hora eu comecei a sentir Deus dizendo para mim o quanto Ele me amava. E à medida que Deus me falava sobre isso, havia um constrangimento no meu coração, porque eu falava: Deus, mas eu não sou digno desse amor. Mas ao mesmo tempo que eu não me sentia digno, eu sentia que havia uma dívida minha com o Senhor. E eu respondia para Deus que eu também o amava. Sei que foi um tempo assim, de uma experiência muito profunda que eu tive com Deus. De uma presença, de um Deus que me envolve. E hoje pela manhã eu comentei que uma das necessidades do ser humano é ser amado, não é verdade? A grande carência do ser humano é ser amado. E é por isso que Deus vem com essa proposta. É por isso que Deus veio falar para a gente: eu te amo, e eu te amo incondicionalmente, como ninguém na face dessa terra pode te amar. E é por isso que Deus pede para que a gente o ame, porque à medida que eu amo a Deus, eu conheço mais do seu amor. À medida que eu busco me relacionar intimamente com Deus, eu me encontro, eu descubro quem eu sou. E eu não dependo dos relacionamentos humanos para me sentir pleno. E naquela manhã, então, foi essa experiência tão arrebatadora. E enquanto eu estava naquele meu relacionamento com Deus ali, né, de conversas e de falas, e de ouvir a Deus, e de falar para Deus, Deus falou para que eu pregasse para a igreja. Porque Deus me disse assim: para me seguir, é preciso paixão. A paixão não no sentido que muitas vezes a gente entende hoje, né? Que é aquele amor intenso, mais fugaz, né? Aquele amor que passa rápido. Mas a paixão no sentido profundo, né? De um amor que se entrega. E Deus me ministrou muito sobre isso, e isto é uma verdade. Para seguir a Jesus, você precisa amá-lo. Se você não aprender a amar a Jesus e ter vida com Deus, isto não é o cristianismo. Pode ser qualquer coisa. Pode ser a sua religião, pode ser aquilo que, né, dá um quentinho no coração, pode ser aquilo que aplaca um pouquinho a tua consciência, mas não é relacionamento com Deus. E aconteceu que naquela semana, então, no dia 7, ou seja, praticamente uma semana depois, eu preguei essa mensagem na igreja. E na semana seguinte, no dia 10, eu sofri um assalto saindo da Manaim, numa escola de liderança. E nesse assalto eu fui baleado, levei um tiro, e fui para o hospital e fiquei entre a vida e a morte. Depois, quando eu estava me recuperando dessa cirurgia, enfim, fiquei 7 semanas praticamente me recuperando desse incidente. E um dia eu estava lá com Deus na minha cama, não podia fazer muita coisa, né? E Deus veio me visitar ali. E Ele disse assim: Reinaldo, você entendeu por que eu te falei que eu te amava tanto? Você entendeu por que você viveu aquela experiência lá no dia 1º? O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Ter vida com Deus não significa que os meus problemas vão acabar e que minha vida só vai ser de vitória, né? Não. Passamos pelas lutas, mas no meio dessas lutas nós precisamos entender: o Senhor está comigo. O Senhor me toma pela mão. O Senhor está andando comigo e eu estou andando com o Senhor. E daí eu vou temer o quê? Se eu estou caminhando com o meu Deus. Um pouco antes de Jesus ser
traído, ele chega para Pedro e fala: Pedro, ó, você vai me negar. Porque Pedro era muito impetuoso, né? E quando a gente é muito impetuoso com as coisas de Deus, Deus sempre dá uma enquadrada na gente. Fala: ok, está disposto a isso mesmo, né? E daí Pedro chegou para Jesus e ele caiu na bobagem de dizer para Jesus, quando Jesus falou da morte, Pedro falou: não, se depender de mim, você não morre não. E daí Jesus repreende, né? Satanás, na verdade, na vida de Pedro. E ele diz para Pedro: Pedro, o seguinte, você está se achando valentão aí e tal, mas você precisa aprender algumas coisas ainda e você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E de fato foi isso que aconteceu, todo mundo sabe dessa história, né? Pedro negou Jesus. Depois lá no capítulo 21 de João, do Evangelho de João, quando Jesus está de novo encontrando os seus discípulos, depois que ele ressuscitou, e eles identificam que era Jesus que estava ali na praia, eles estavam vindo de uma pesca, não tinham pescado nada, mas Jesus já estava com peixe na brasa, esperando os discípulos. Depois de encontrá-los e se manifestar ali, Jesus puxa Pedro, assim, eu imagino Jesus pondo a mão no ombro do Pedro: vamos para um cantinho aqui, vamos bater um papinho aqui, né? O que Jesus faz com Pedro ali? O que Jesus pergunta para Pedro naquele momento ali? O que Jesus pergunta? Pedro, você me ama? Jesus queria saber isso. Pedro, você me ama? Ok, aconteceu de fato aquilo que eu tinha dito, mas você me ama? E é essa pergunta que Jesus faz para nós. Reinaldo, você me ama? Leandro, você me ama? Márcia, você me ama? Levi, Cris, Ademir, você me ama? E Pedro responde para Jesus. E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, não tanto como eu deveria ou gostaria, mas eu te amo. Mas tudo na nossa vida é um aprendizado, e amar ao Senhor é um aprendizado também. Desejar me relacionar em amor com Deus é algo que nós precisamos aprender. E muitas vezes a minha oração é: Senhor, me ensina a te amar mais. Será que você ama a Deus suficientemente? Eu brinquei hoje de manhã, né? Se a gente tivesse um termômetro para medir, né, o quanto a gente ama Jesus, né? Até para a gente se dar conta disso, né? Mas a gente pode fazer uma reflexão, né? A gente pode fazer uma autoanálise. O quanto eu tenho amado a Jesus. O quanto minha caminhada e o meu relacionamento com Deus está baseado no amor. Eu tenho buscado o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, não porque a religião me pede, não porque a Bíblia está falando isso, mas porque eu tenho um Deus que me ama, um Deus que me dá mandamentos e princípios para eu viver de uma forma plena. Lá em João 14, 21, Jesus diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, e os obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Tudo gira em torno do amor. Deus se manifesta na nossa vida quando nós o amamos. E Deus vai provar na nossa caminhada se de fato amá-lo acima de todas as coisas é o maior objetivo que nós temos na nossa vida. Lá em Gênesis capítulo 22, depois de Deus ter falado com Abraão, e Abraão foi chamado amigo de Deus, Deus fez uma promessa para Abraão, que faria dele uma grande nação, prometeu um filho, e depois que esse filho nasceu, Deus pediu o filho para Abraão. Deus falou: ok, agora então você vai lá no monte, e você vai sacrificar esse teu filho, o filho da promessa. A Bíblia não fala que Abraão foi discutir lá com Deus, né?
A Bíblia não fala que Abraão falou, mas como assim, Deus? Eu já sou velho, demorou tanto para esse filho nascer. O Senhor me disse que daria esse filho, que a descendência dele seria uma grande nação. Agora o Senhor pede para eu sacrificar esse filho? A Bíblia não fala disso. E talvez Abraão não tenha questionado isso, porque a Bíblia diz simplesmente que Abraão obedeceu ao Senhor. E por que ele obedeceu? Ele obedeceu porque ele confiava. E por que ele confiava? Porque ele amava. Amor, fé e obediência caminham juntos. E no momento em que Abraão está para sacrificar seu filho, Deus fala, ok, agora eu sei que você está disposto a qualquer coisa. Este relacionamento de amor com Deus me leva a este ponto, sacrificar as coisas que às vezes até Deus me dá, e dizer para Ele, Senhor, é mais importante te obedecer, porque lá em Joel ele diz isso, eu prefiro que vocês me obedeçam, do que vocês fiquem aí oferecendo sacrifício e fazendo coisas para mim. E quando o meu relacionamento está baseado no amor, se eu estou vivendo de acordo com esse objetivo de vida, que é amar o Senhor acima de todas as coisas, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. O meu coração vai arder em obedecer a Deus, em fazer aquilo que Deus pede de mim, em realizar a sua obra. E assim aconteceu com Jesus. Jesus é o maior exemplo de alguém que viveu um relacionamento de profundo amor com o Pai. Jesus me ensina a viver esse relacionamento com o Pai. Vida com Deus não é um requisito da religião. Se a tua vida com Deus está cheia de pesos, cheia de requisitos, e você muitas vezes se sente cansado, eu vou dizer para você que este relacionamento não está baseado no amor, está baseado no teu esforço, está baseado em você querer alguma coisa de Deus. E não é isso que Deus pede da gente. O Senhor pede que nós o amemos. E eu encerro essa minha palavra te fazendo refletir a respeito de como está o teu relacionamento com Deus hoje. O que é a sua vida com Deus? Quando você diz que você tem vida com Deus, o que é isso? É comunhão? É andar com Deus? É ouvir a Deus nas circunstâncias mais complexas da tua vida? É você entender os caminhos de Deus no meio das tempestades? É você poder sentir Deus de perto? É você poder saber que Ele não te abandona, mesmo quando você está envolvido numa situação de extremo perigo e de risco, como eu estava há 5, 6 anos atrás. Mas saber que o Senhor está comigo. Há um salmo que eu amo, e naquele dia 10 de agosto de 2016, este salmo fez todo sentido, porque esse salmo começa assim: eu te amo, ó Senhor, força minha, porque Tu és a minha rocha e a minha cidadela. Eu clamei ao Senhor no meio do meu desespero, quando os inimigos e os laços de morte estavam ao meu redor, e o Senhor ouviu minha oração, e o Senhor desceu dos céus, e Ele veio me socorrer. Este salmo se cumpriu na minha vida naquele dia, e é assim que eu tenho procurado viver a minha vida com o Senhor. Relacionar-se com Deus não é pesado, quando a base desse relacionamento é o amor. Paulo fala lá em 1 Coríntios 13 que existe a fé, a esperança e o amor, mas desses três, o que vai subsistir por toda a eternidade é o amor. Eu estou amando o meu Deus hoje, e eu o continuarei amando por toda a eternidade. Você pode imaginar isso?
por toda a eternidade. Quando eu estiver na presença de Jesus, eu não preciso mais de fé, eu não vou precisar mais de esperança, porque a esperança se concretizou na eternidade, mas eu vou continuar precisando do amor, porque o amor é a essência de Deus, o amor é a nossa essência. É isso que faz a minha vida com o Senhor ter sentido. Como está o seu relacionamento com Deus? Você se relaciona com esse Deus de longe, esse Deus distante, esse Deus que está alheio a tudo que você está vivendo, às suas decisões? Ou você se relaciona com este Emanuel, com esse Deus que está com você? Essa semana que passou, na quinta-feira, eu vi a minha agenda assim, virando de cabeça para baixo, por uma circunstância que aconteceu. Mas quando eu comecei a me debater e pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu pensei, eu falei com Deus agora há pouco, eu sei que Ele está no controle da minha vida, eu sei que todas as coisas têm um propósito, então deixa Deus cuidar das coisas, deixa Deus conduzir, Ele sabe melhor do que eu. Aonde o teu relacionamento com Jesus está fundamentado hoje? Na tentativa de você fazer coisas para agradar a Deus? Ou numa resposta desse amor incondicional que Ele mostrou para você? Amar a Deus acima de todas as coisas tem sido o seu objetivo de vida. Amar o Senhor com todo o teu coração tem sido o alvo da sua caminhada com Jesus. Eu queria te convidar a ficar em pé, para a gente orar juntos aqui. E eu te digo, querido, que você vai precisar responder isso para Deus, tá? Dá uma avaliada na tua caminhada espiritual, na tua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Quais são as bases do seu caminhar com Jesus? Responda para Ele aquela pergunta que Ele te faz: você me ama? Eu estava lembrando aqui que na época que eu tinha talvez 17, 18 anos, o Léo e a Eliane devem lembrar disso, foi uma época onde se falava muito da igreja sofredora, de cristãos que morriam por causa do Evangelho, e eu li alguns livros que testemunhavam sobre isso, e quando eu comecei a pensar na possibilidade de, em algum momento da minha vida com o Senhor, eu passar por aquilo, eu tinha consciência de que se eu entrasse numa situação de perseguição, eu correria sérios riscos de negar o nome do Senhor. E aquilo começou a me incomodar de um jeito. E era uma coisa que estava tão distante, né? Porque falava da União Soviética antiga, né? Falava da China, de países do leste europeu, onde a perseguição de fato real acontecia do Evangelho. Mas aquilo começou a me incomodar, e a minha pergunta é: se eu enfrentar uma perseguição hoje, qual seria a minha resposta? E eu cheguei à triste conclusão que talvez as chances de eu negar o Senhor seriam muito grandes. Muito grandes. Porque eu não entendia o Evangelho. Eu não entendia o sacrifício. Eu não entendia esse relacionamento baseado no amor. E daí eu comecei a orar a Deus e falar para Deus: Senhor, me ensina a te amar. Porque Jesus foi até a cruz, como Paulo fala lá em Filipenses, ele foi obediente. E obediente até onde? Até a morte. E Jesus só aguentou isto porque ele sabia do amor do Pai, e porque ele amava o Pai, e porque ele confiava no Pai. E é assim que é a nossa vida. Passou um tempo e eu
comecei a me aquietar na aflição da minha alma e eu disse: Senhor, eu quero te amar. Eu não sei se eu vou passar ou não por isso na minha vida, mas eu quero te amar profundamente e eu não quero que nada se interponha no meu relacionamento contigo. E daí lá na frente, quando eu pensava nisso e me vinha a pergunta: Reinaldo, você estaria disposto um dia a morrer por causa deste nome? E daí eu dizia para o Senhor: sim, porque eu confio na tua graça e por isso eu posso, não na minha força, mas a força que Deus me dá. Nós precisamos, como igreja, estar preparados. E o que Deus quer, vida com Deus, é isto. Então reveja, nós estamos no início de um novo ano. Reveja como está a sua caminhada com Jesus. E tome decisões importantes na sua vida. Responda essas perguntas. Vamos orar. Jesus, muito obrigado, Deus, porque a tua palavra é tão clara. O Senhor se manifestou de uma maneira tão inconfundível, Senhor. Deus, o evangelho do reino de Deus é tão precioso. A mensagem de salvação é uma mensagem de um Deus que se tornou homem e morreu no nosso lugar para conceder a nós vida. Pai, nós queremos, Deus, na nossa caminhada com o Senhor, responder, Deus, a este grande sacrifício com amor. Te amar, Senhor. Ensina-nos a amar o Senhor. Como diz esse primeiro mandamento e o mais importante deles: amar o Senhor de todo o coração, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. O Senhor deve ser o primeiro. O Senhor deve ser aquele que tem a minha vida completa nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, que o maior objetivo da minha vida seja te amar. Amar o Senhor e desfrutar, Deus, dessa caminhada contigo, porque nisso constitui o Evangelho de Jesus. Quando o Senhor nos chama para te seguir, o Senhor diz que se alguém quer ser seu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a maior demonstração de amor: negar-nos a nós mesmos, tomarmos a cruz, nos identificarmos com Jesus e te seguirmos. Ensina-nos a te amar, Deus, muito mais do que temos te amado. Deus, muda a maneira como a gente se relaciona contigo, Jesus. Não baseado nos sacrifícios, nos ritos, nas obrigações. Não baseado em relacionamento utilitário. Não baseado num Deus que só é um balcão para me atender nas minhas necessidades. Mas me relacionar com o Senhor como o meu Pai de amor, o meu Deus, o meu Senhor. Filhos e filhas que amem o Pai, se deleitam no Pai, que buscam o Pai em amor, assim como aquele filho pródigo um dia entendeu isso e voltou para casa e encontrou o Pai de braços estendidos. Deus, nós queremos voltar para casa. E nós queremos desfrutar desse amor tão grande, Deus, te amando com todo o nosso ser. Faz a tua obra na nossa vida, Jesus. Que a gente seja identificado nesse mundo como homens, mulheres e jovens, adolescentes, crianças, que andam com Deus, que têm comunhão com o Pai eterno, não de longe, mas de perto. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém.